Então vamos abrir aqui o arquivo 003 adjustment.jpg na pasta ajustes aí no Canvas. Se a gente vier no menu imagem, ajustes, né, ou image adjustments, a gente vai ver aqui um menu com todos os itens que a gente pode utilizar para fazer ajustes na imagem, né, de brilho e contraste, aí levels e curves, né, que são níveis e curvas, exposição, a vibrance, né, que é a vibração, matiz e saturação, que é a hue saturation, equilíbrio de cor, né? Se a gente pegar, por exemplo, brilho e contraste, ele vai abrir uma janela onde a gente pode, né, mover esse ponteiro para a direita, aumentando o brilho, ou para a esquerda, diminuindo o brilho. E combinar com, né, mover esse ponteiro para a direita para aumentar ou para a esquerda para diminuir o contraste. Ao finalizar a edição, eu clico no OK e confirmo a alteração. Olhando na camada background aqui, a gente observa que a alteração foi feita na única camada que tem na imagem, que é esse o background, o plano de fundo. Então a única forma de desfazer essa alteração, esse ajuste, seria recorrendo aqui na janela ao histórico, onde ficam registradas todas as alterações. Clicar no Undo, desfazer, que é o Command Z ou Ctrl Z no PC, né, Command Z no Mac, a gente está, na verdade, desfazendo, é um atalho para essa ação, onde a gente desfaz e refaz, né, na janela de histórico. Agora, se a gente quiser, né, realizar essa ação, essa mesma ação, de uma maneira que a gente possa desfazer sem a necessidade de recorrer ao histórico, né, isso é possível a partir das layers de ajuste, ou adjustment layers, ou camadas de ajuste. Então, se a gente vier no menu Layer, ou camada em português, a gente tem New Adjustment Layer, né, nova camada de ajuste, e a gente vê a lista com os mesmos... E a gente vê a lista com os mesmos ajustes. Então, se a gente ativar o brilho e contraste, né, ele vai, né, o Photoshop abre aqui uma janela sugerindo o nome brilho e contraste 1, né, o que a gente recomenda fortemente que vocês deixem, né, o nome da layer com o nome do ajuste que ela vai executar, né. Então, ao clicar no OK, aparece uma nova camada aqui acima do background, só que ela não tem uma imagem aqui, ela tem um ícone que indica que ela se trata de uma camada de ajuste, e essa camada de ajuste também tem uma máscara, né, de layer, né. Então, quando a gente clica aqui no ícone do ajuste, né, a gente seleciona esse ajuste aqui na janela de propriedades. A janela de propriedades, se ela estiver fechada, por exemplo, assim, se a gente der um duplo clique no ícone da camada de ajuste, a janela de propriedades se abre. Ela pode abrir aqui solta, aqui na frente da imagem, como está no meu caso. Em alguns casos, ela pode estar exatamente aqui acima da camada de layers, né, ou ela pode estar aqui acima da janela de layers aqui no painel, porque é dessa forma que a configuração original, quando a gente instala o Photoshop,
mantém, né, a propriedade acima das camadas. Você pode clicar na aba de propriedades, arrastar, deixar ela solta aqui, ou ainda colocar, né, um atalho para ela aqui nessa outra barra, né? Mas independente de onde ela estiver no momento que a gente fecha, quando a gente dá um duplo clique no ícone da camada de ajuste, a janela de propriedades se abre no mesmo ponto em que ela estava quando foi fechada. E ela abre com justamente as propriedades do ajuste que a gente quer efetuar na imagem. Então, novamente, a gente aumenta o brilho, aumenta o contraste, né? Podemos até fechar aqui a janela de propriedades e não há necessidade de confirmar com o OK, né? Como acontece quando a gente recorre aos ajustes aqui do menu imagem. O ajuste já está feito. A qualquer momento a gente pode desabilitar a visualização da camada de ajuste. Isso faz com que o ajuste deixe de ser aplicado nessa imagem. E a qualquer momento a gente pode executar um duplo clique aqui no ícone da camada de ajuste e o ajuste que a gente acabou de efetuar aqui de brilho e contraste, né, a janela de propriedades se abre no mesmo ponto em que a gente deixou esse ajuste de brilho e contraste. E se a gente clicar aqui nessa seta com curva aqui, é como se fosse um Ctrl Z só desse ajuste, é como se fosse, né, a gente desfaz só o que foi feito aqui nesse ajuste sem influenciar no restante das ações executadas na imagem, né? E se a gente quiser também, a gente pode inserir uma nova camada de ajuste, os dois ajustes vão se acumular nessa imagem. Para isso, eu não vou mais aqui no menu Layer, menu Nova Camada de Ajuste. A gente vai usar um atalho que é aqui, ó. Na janela de Layers, no rodapé, nós temos os ícones e o ícone da esquerda para a direita e também o quarto ícone da direita para a esquerda. Ele fica exatamente no meio. Se a gente clicar aqui, vai aparecer uma lista com todos os ajustes. Então, se por exemplo eu vier aqui e clicar no Black and White, né, preto e branco, aí a imagem fica preta e branca, né, porque a gente colocou uma layer de ajuste preto e branca acima da layer de ajuste brilho e contraste, mas lembrando, se a gente alterar o brilho e o contraste, então essa imagem acumula os dois ajustes, o brilho e contraste e o preto e branco. Se eu desabilito a visualização, ela só vai ficar, né, mantendo o ajuste de brilho e contraste. Se eu desabilitar a visualização da camada de brilho e contraste, a imagem só vai acumular o ajuste preto e branco. Se eu habilitar as duas, entram os dois ajustes. Se eu habilitar, perdão, se eu desabilitar os dois ajustes, então ela volta ao seu status original. A gente pode colocar quantas layers de ajuste a gente quiser e esses ajustes vão ficar aqui, né, prontos para serem editados sempre que a gente quiser. Esses ajustes vão ficar prontos para serem editados sempre que a gente quiser, ou simplesmente a gente pode vir aqui, clicar na lixeira ou na lixeira aqui nas propriedades e excluir essa camada de ajuste, ou na própria lixeira do painel de layers excluir essa camada de ajuste e a imagem volta ao seu estado original sem a necessidade da gente recorrer ao recurso do Ctrl Z ou Command Z, né, a ação desfazer do Photoshop.